Ok, então, iniciando aqui novamente a nossa aula, porque a gente não estava aí compartilhando, gravando. Então, nós vamos falar hoje assistência de enfermagem ao paciente em uso de drenos, né? O meu nome é Alessandra Cleires, sou uma das professoras da disciplina, e a gente pretende, trocando agora experiências e compartilhando conhecimento com vocês, nessa situação em que muitos pacientes, normalmente, eles enfrentam, principalmente num pós-operatório, ou provavelmente uma drenagem de um abscesso, e vão estar fazendo ser necessário o uso de drenos. Então, os drenos, na verdade, né, existem diversos tipos de drenos, cada um com uma finalidade específica, mas o objetivo principal do dreno é ele proporcionar um trajeto artificial onde há uma menor resistência e, assim, proporcionar o escoamento ou a drenagem de algum exudato, de alguma secreção do meio interno para o meio externo. Então, através desse percurso, eles podem ter uma passagem de maior facilidade, um trajeto menor a ser percorrido. Eles podem ser utilizados para drenagem tanto de ar, quanto de secreções, de sangue, pus, qualquer secreção que tiver acumulada ali, seja em um sítio cirúrgico, seja em um abscesso, e assim favorecer o fechamento desses espaços ali, prevenindo também infecções, e muitas vezes é utilizado como proporcionar um controle hídrico, né? Quando utilizado ali, por exemplo, na drenagem vesical e até mesmo de feridas, para poder ter maior controle da quantidade de exudato que está sendo drenado por aquele dreno. Os drenos, eles são classificados de diversas maneiras. Nós vamos ver aqui primeiro quanto à ação do dreno, né? Os drenos, eles possuem três modos de ação: a capilaridade, a gravitação e a sucção. A capilaridade vai ser a saída das secreções através de uma superfície externa do dreno. Normalmente, quando assim, se você pegar um papel toalha, né, que é absorvente, e colocar ele, tiver um líquido sobre uma bancada, e você vier aproximar esse papel toalha, mesmo que a pontinha dele, né, se você segurar ele e a pontinha dele tocar naquele líquido, o que aquele papel toalha vai fazer? Ele vai começar a puxar aquele líquido que está ali naquela bancada, naquela superfície. Então, a gente pode observar com o tempo que, dependendo da qualidade da absorção, né, porque muitos deles agora, né, muitas vezes não são nem absorvem direito, mas se a gente observar bem, a gente vê que o líquido começa a subir naquele papel toalha. Isso é a capilaridade, ou seja, a pressão, né, que aquele papel está fazendo em contato ali com aquele líquido, a pressão né, das moléculas daquele líquido estão fazendo uma pressão de capilaridade e ela começa a ser absorvida por aquele papel. Então, isso é a capilaridade. Não precisa nem, né, ter uma força de gravidade ali para poder ele estar funcionando, tá? Que é diferente da gravitação. A gravitação, a saída vai se dar realmente pela pressão da gravidade, pela força da gravidade. E aí aquela secreção pode sair através daquele dreno, né, passando pela luz do dreno em si, que foi colocado naquela cavidade, e aquele dreno pode ser acoplado a um frasco ou uma bolsa para poder coletar aquela secreção. Já no de capilaridade, normalmente a quantidade, né, de drenagem ali é bem menor, então normalmente nem se faz o uso
de um dreno, desculpa, de um frasco, né, ou de uma bolsa. Quando tem necessidade, assim, ela tem que ser adaptada porque ele não vai ser acoplado, ligado diretamente no dreno. Tá? Na ação de sucção, a saída das secreções elas vão se dar por meio de uma pressão negativa que vai ser exercida ali. E aí aquele líquido acumulado ali, que normalmente vai estar em grande quantidade, ou também em viscosidade, ele pode ser, entre aspas, assim, aspirado, porque é uma pressão negativa, assim, né? É uma pressão bem baixa mesmo, mas que permite que aquele dreno possa ser sugado, aspirado dali daquele local. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre esse tipo de ação? A diferença entre todas elas? Ou deu para ser entendido? Deu para ser claro? Foi claro, Assim, professora. Deu para ok. entender, Não, professora. Oi? O Aaron, você está falando tão baixinho, eu não consegui saber se você tem dúvida ou se só está contribuindo que entendeu. Não, professora, é que o celular está meio distante, perdão. Deu para entender. Tá, joia. Tá, ok, então. Então, vamos seguindo adiante. A outra classificação é quanto ao tipo de dreno, né? Nós temos drenos laminares, tubulares e laminotubulares. Então, o laminar, a gente já tem até aí uma ilustração aí do lado, ele é um dreno bem fino, bem flexível, macio, bem maleável, de paredes finas, que ele pode ser confeccionado tanto em látex quanto em silicone. Né? Normalmente, é bem semelhante àquele um dedinho de uma luva de procedimento. Né? Luva de procedimento, eu creio que todos conhecem, já tiveram contato, né? Então, é como se fosse o látex, né? Aquele materialzinho ali bem flexível. Por conta disso, por ele ser maleável, ele não tem como drenar um local específico, ele vai ser utilizado para drenagem de cavidades. E a gente vai, daqui a pouquinho mais à frente, falar melhor sobre isso, mas por enquanto a gente está classificando ainda só em relação ao tipo, tá? E esse dreno é o famoso dreno de Penrose. Tá? Os drenos tubulares, né, como o próprio nome diz, ele é um tubo, ele pode ser confeccionado em borracha, em látex, PVC ou silicone, eles têm de diversos tamanhos, diversos números, né? E normalmente, quanto maior o número, maior é o calibre daquele tubo. Então, normalmente, é o dreno de tórax, o dreno de mediastino, o dreno Kerr, Malecó, a própria sonda Foley, o Nelaton, o dreno de sucção, que é conhecido, né, como Portovac, e outros aí. Então, eles são realmente tubos, e aí, como eles são menos maleáveis, são mais rígidos, aí a possibilidade de drenar um determinado ponto específico, né, como, por exemplo, uma anastomose, um sítio infeccioso, um abscesso interno. Então, ele pode ser utilizado porque dá para se posicionar no determinado local mesmo, onde deseja fazer a drenagem, o escoamento da secreção. E os laminotubulares seriam uma junção desses dois tipos, né? Um dreno laminar com um dreno tubular no seu interior, que aí, assim, ele é usado para retificar aquele trajeto ali. Então, por dentro desse dreno de Penrose, passaria-se um tubo laminar, desculpa, um tubular. Ok? Quanto ao sistema de drenagem, então, os drenos eles podem ser abertos ou fechados, né? O aberto, como o próprio nome, né, já diz, ele vai possibilitar uma interação entre o meio interno com o meio externo, proporcionando, assim, a saída de ar e o bom funcionamento do sistema.
Agora, existe um risco aumentado de infecções, dependendo da cavidade em que ele vai estar sendo utilizado. E os fechados, eles não possuem nenhuma interação com o meio externo, né? Então, com isso, o risco de uma infecção é menor, e aí precisa ser utilizado um sistema estéril, né, que vai ficar conectado um frasco ou uma bolsa na extremidade daquele dreno dali. Então, por exemplo, é o dreno de tórax, o dreno de sucção, e a gente vai estar agora falando sobre eles ali, mais especificamente. Quanto à indicação, os drenos de Penrose, né, eles servem para monitorar um sangramento pós-cirúrgico e uma drenagem de um abscesso de uma cavidade, né? Como a gente falou anteriormente, eles não são drenos para drenagem profunda, né, interior, uma vez que eles são muito maleáveis e flexíveis. Então, normalmente, uma cirurgia grande, né, que fez uma cirurgia de abdômen, sempre ela vai ficar ali drenando um exudato, né, pelo trauma cirúrgico. Então, normalmente, abaixo da incisão cirúrgica, fora da incisão cirúrgica, faz-se uma pequena incisão, introduz-se um dreno de Penrose ali naquela cavidade e proporcionar, assim, a drenagem daquele exudato para que evite a formação de seromas, né, que são drenagem até mesmo de sangue que fica naquele local e que podem vir a levar um processo infeccioso ali. Então, aquele exudato precisa ser escoado daquela cavidade e ele vai sair, por meio do dreno de Penrose. Como nós vimos, a drenagem não necessariamente é pela luz do dreno, mas a drenagem ela é feita pela parte exterior desse drenozinho daí. Então, ele é indicado, né, quando as secreções, a quantidade de secreção é bem menor, né, não tem muita drenagem ali, porque é só mesmo o trauma, né, cirúrgico ou um pequeno abscesso, e aí também é de fácil manipulação, de fácil remoção, porém tem que se observar que existe a possibilidade de ter um colabamento da sua luz, formando uma lâmina de borracha dupla. Por quê? Principalmente, né, pelo próprio processo de coagulação, a tendência de formar rede de fibrinas, e acabam se formando ali, impedindo que aquele líquido seja escoado, seja drenado ali por meio daquele dreno. Então, dependendo, né, do tempo, normalmente, assim, num pós-operatório, provavelmente uns 2 dias, ou possivelmente, dependendo da quantidade ainda, né, de drenagem que tenha, talvez a necessidade de ter que ficar alguns dias mais, mas normalmente 2, 3 dias é o tempo que ele permanece ali. E aí, antes de ser retirado, é preciso fazer o tracionamento desse dreno, ou seja, com uma pinça, a gente puxa um pouquinho da parte do dreno que ficou lá por dentro, porque se houve a formação de uma rede de fibrina ali, essa rede de fibrina pode impedir o escoamento da secreção e possivelmente parecer que não há mais secreção a ser drenada. Então, com esse deslocamento do dreno, aí, né, sai dessa rede de fibrinazinha, e aí, se ainda houver alguma secreção a ser drenada ali, ela vai sair. É importante que esse dreno, ele sempre vai ser suturado por meio de algum fio, algum pontinho, prendendo o dreno à pele, para evitar que ele se desposicione. E dependendo da região, por exemplo, né, no abdômen, próximo, inclusive, à região do diafragma, aí existe o risco desse dreno, com o próprio movimento respiratório, ele entrar para dentro daquela cavidade ali. Então, esse dreno ele precisa ser fixado à pele, com pontinho, vai ser utilizado um fio de nylon,
e é preciso manter a observação se esse pontinho não soltou, porque às vezes pode romper e o dreno se desposicionar. Os cuidados com drenos, né, basicamente, eles incluem os cuidados de limpeza, né, para evitar a infecção, e um curativo. No caso do dreno de Penrose, a gente utiliza assim, um chumaço de gaze entre a pele e o dreno, e depois mais um chumaçozinho por cima do dreno para poder fechar aquele curativo, manter aquele curativo oclusivo. E conforme o curativo for ficando sujo, né, pela presença de secreção, úmido, aí a gente tem que observar para avaliar a necessidade da troca do curativo com maior ou menor frequência. Tá? Então, muitas vezes tem que trocar mais de uma vez por dia esse curativo desse dreno, sempre limpando com uma solução fisiológica, né? Uma vez que ele está em uma pequena incisão da pele, então nenhuma solução alcoólica, mesmo uma solução fisiológica para fazer essa limpeza ali. Ok? Alguma dúvida? Vamos seguindo adiante. Professora, Sim, pode falar? desculpa só atrapalhar a senhora. Eu não sei se é só para mim, mas os slides estão aparecendo bem embaçados para mim. Não sei se é só para mim ou para todo mundo. Para mim também. Uma coisa. Pra mim Também? também. Então, vou tentar compartilhar de novo. Vou fechar aqui. Vou tentar compartilhar de novo, porque aí eu não sei o que... Só um momentinho, tá? Que aí eu vou fechar tudo aqui de novo. Vou passando aqui. Deixa eu botar onde a gente estava, para vocês verem. Dá uma olhada aí, vê se melhorou a imagem. Melhorou sim, professora. Melhorou. Ah, tá ok. Obrigada. Então, desculpa aí, gente. Tá? Então, podemos seguir adiante ou alguém ainda assim, gostaria de tirar alguma dúvida, já que antes não estava nem conseguindo visualizar direito? Então, A gente pode acho seguir, que dá. professor. Tá bom, Ok. obrigada. Bom, então vamos falar agora dos drenos tubulares. Né? Eles são indicados, né, para drenar uma cavidade, né, porque eles facilitam a remoção desse conteúdo líquido mais volumoso ou do ar propriamente dito, né? E ele pode ser situado mais profundamente na cavidade e em drenagens viscerais, e inclusive proteção de anastomoses, né? Então, só relembrando que é uma anastomose, a gente até falou isso na aula passada, quando é uma religação, né? Por exemplo, um vaso está religando no outro. Na semana passada a gente falou dos estomas, então fez uma ressecção, vamos supor, no cólon, e aí o cólon vai ser religado. Então, isso é uma anastomose, um religamento, né, de uma víscera, de um vaso, e ali, por conta, né, desse religamento, do trauma cirúrgico, a possibilidade de ficar ainda drenando secreção sanguinolenta. E aí esse sangue, esse líquido que tiver ali naquela cavidade, ele precisa ser exteriorizado. Então, ele ele é indicado justamente por isso, porque dá para se posicionar bem profundamente na víscera ou no local mesmo de drenagem ali. Vantagens e desvantagens, né? Ele tem um comprimento médio de aproximadamente 30 centímetros,
vários diâmetros, facilitando assim o fluxo da drenagem, ou até mesmo de se adaptar a um sistema de aspiração. Eles vão possuir múltiplos orifícios, né? Eles são fenestrados justamente para possibilitar essa maior captação do efluente que está ali naquela cavidade, para poder ele penetrar na luz do tubo e assim ser exteriorizado. Eles podem ser de 1 lúmen, de duplo ou de triplo lúmen, como a gente já, eu imagino que vocês já conheçam a sonda Foley de 3 vias, né, que é muito utilizado para fazer irrigação vesical. E eles são radiopacos, assim facilita, porque por meio da radiografia a gente pode estar observando o posicionamento do dreno. Eles são mais rígidos, e aí né, evita assim a colabação e pelos tecidos que os circundam. E ele é menos flexível, então eles são mais rígidos que os próprios drenos laminares, e dependendo do material de que ele é confeccionado, ele é mais rígido ou não, e podem causar lesões nas vísceras e nos vasos. Aqui a gente pode observar vários tipos de drenos tubulares. Cada um tem uma finalidade específica, tá? E de materiais também diversos. Antigamente, a gente tinha... Desculpa, tomar um golinho d'água. Antigamente, a gente utilizava muito, era o de látex. Hoje em dia, a gente já tem aí as possibilidades do silicone, que é um material que causa menos irritação ao próprio organismo, é mais aceitável, inclusive diminui mais o risco de infecção. E aí a gente pode ver, tem drenos que já têm um frasco, né, próprio, como esse primeiro dali, o dreno de Jackson PET, que ele tem uma bolsinha em forma de uma pera, que ele é adaptado ali, conectado ao tubo, e aí, assim, permite fazer aquela pressão de aspiração, aquela sucção. A gente vai falar especificamente do dreno de sucção um pouquinho mais à frente, mas aí são diversos tipos de drenos tubulares, e cada um vai ser utilizado por uma função específica. Os drenos abdominais, as principais complicações, né? Erosão em vísceras ou em vasos e, consequentemente, o aparecimento de uma perfuração ou mesmo de uma fístula, né? Que é uma comunicação anormal entre um órgão e outro, ou um vaso, e, respectivamente, essa situação gerada principalmente pelo uso do catéter, pelo dreno tubular, e aí o tempo de permanência para evitar que essa complicação, essa erosão aconteça, deve ser o menor possível, né? Outra complicação seria de torção de alças intestinais, levando à obstrução intestinal. Aderência bacteriana, então, com risco de infecção por uma migração retrógrada, e isso daí assim, é uma coisa muito séria, porque uma infecção abdominal pode levar a uma sepse, e aí até mesmo, futuramente, se não for realmente bem tratada, pode até, dependendo o tipo de conteúdo que está drenando, ficando ali naquela cavidade, pode ser até letal. Outra complicação seria o aparecimento de hérnias, né? Herniação de vísceras, ou a própria evisceração, através do orifício de contraabertura, né? Quer seja durante a permanência do dreno, ou até mesmo após a sua remoção. Outra complicação é que esses drenos eles podem se acotovelar, né? Podem acabar dobrando e aí obstruindo essa passagem daí. O deslocamento ou afundamento acidental
na cavidade peritoneal. Lembra que a gente falou, né? Se o dreno, todos os drenos, eles precisam ser afixados à pele com algum pontinho para evitar esse deslocamento dele. A irritação cutânea, peridreno, pela umidade, pelo pH do efluente que está sendo drenado, né? Se ele não está sendo drenado diretamente dentro da bolsinha ou do frasco coletor, se ele está extravasando e fazendo contato com aquela pele, e aí pode provocar uma irritação e até mesmo levar uma integridade de pele prejudicada. E transtornos fisiológicos, uma vez que todo aquele exudato que está sendo drenado, ele também está drenando junto eletrólitos. Então, isso daí pode até, dependendo, né, da quantidade, levar a um distúrbio hidroeletrolítico ali. E aí, como, por exemplo, nos pós-operatórios e drenagem de ascite, né? Na ascite, eu não sei se vocês já tiveram uma aula específica sobre ascite, ou ainda, se não tiveram, ainda vão ter, né? A ascite é aquele líquido intraabdominal, e é muita quantidade, e aí, se for drenado muito volume de uma vez só, o paciente pode ir a um desequilíbrio hidroeletrolítico. Ok? Aqui a gente pode, uma imagem ilustrativa, né? O paciente ele foi submetido a uma cirurgia no abdômen, abaixo, né, fora do local da incisão cirúrgica, ele está portando alguns drenos, foi colocado ali um dreno, o que está num frasquinho, um saquinho, um coletor descartável, é um dreno laminado. Por dentro daquele dreno de Penrose foi passado uma sonda Nelaton ou uma sonda Foley para poder fazer um dreno laminotubular, e ele está drenando uma secreção serossanguinolentazinha que em mais quantidade, e aí foi necessário acoplar uma pequena bolsa coletora para evitar que esse líquido ficasse em contato com a pele, e até mesmo para poder mensurar a quantidade desse exudado que está sendo drenado aí. E um outro dreno ali, que você, mais fininho, depois, quando vocês estiverem né, acessando esse material, que já deve estar liberado lá no Moodle para vocês, é um dreno de Penrose. A gente vai falar especificamente sobre ele aqui, que ele é um dreno específico para vias biliares, e aí a gente pode até observar que é uma drenagem mais esverdeada, característico de bile mesmo, que está sendo drenado ali. Okay? Então, às vezes, o paciente vai estar usando diferentes tipos de drenos ao mesmo tempo. Então, o dreno de Kerr, que a gente falou ali agora nele, é um dreno específico para a drenagem de vias biliares. Ele é um dreno em forma de um T, sendo que a parte menor dele tem aproximadamente, né, a parte horizontal, aproximadamente tem 10 centímetros, tá? E uma haste vertical, que é maior, que tem 30 centímetros, por onde vai ser exteriorizada. Então, essa parte horizontal menor, ela vai ser colocada, né? Desculpa, e eu fui... Só um momentinho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu queria mostrar o... Desculpa, eu fui botar aquela canetinha e acabei tirando do compartilhamento. Ok. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali. Ok.
queria achar aquela canetinha, não estou conseguindo achar aqui agora. Bom, vou deixar. Vou tentar mostrar aqui com o mouse mesmo. Aqui são o raio-x, né, mostrando as vias biliares, e aí o drenozinho, aquela haste horizontal de 10 centímetros, posicionado aqui no colédoco, né, no ducto, e a parte vertical que vai ser exteriorizada ali e adaptada a um frasco coletor para poder coletar toda essa bile que está sendo drenada ali. Então, esse dreno ele é indicado exclusivamente para drenagem das vias biliares, para descompressão ali e possivelmente desobstruir aquela via que está obstruída ali. Então, as principais complicações seria a saída da bile em torno do dreno, tá? Por uma coledocografia inadequada, né? O colédoco não foi devidamente suturado ali, e aí permite o extravasamento dessa bile. Outra complicação seria a saída do dreno, ou a saída do ramo do dreno interior da via biliar, e aí a possibilidade de vir a surgir uma fístula biliar ali, e o fechamento do dreno por nó. É importante que, assim, a bile, se ela houver um extravasamento interno da bile, aí pode levar a uma complicação bem séria, uma sepse abdominal e possivelmente até uma letalidade maior, por conta, né, do risco de infecção ali. A gente tem um outro slide, que aqui a gente está visualizando a anatomia das vias biliares. Alguém pode me ajudar? Como é que eu acho aquela canetinha que marca no slide para vocês verem? Alguém sabe? Eu estou com medo de mexer aqui e de novo sair do slide. Bom, vou deixar assim mesmo. Então, para a gente relembrar a anatomia das vias biliares, né? A bile ela é produzida no fígado e vai ser armazenada na vesícula biliar, né? Então, toda vez que a gente se alimenta, então a gente está estimulando a bile, a vesícula biliar, a eliminar ali aquele suco pancreático para auxiliar no processo de digestão, né? Então, saindo do fígado, nós temos os dois ductos hepáticos, o ducto hepático esquerdo e o direito, que vão se juntar no ducto hepático comum, né, por onde vai também ligar com a vesícula biliar. E aí, quando a bile vai sendo drenada para né, processo digestivo, ele vem aqui pelo ducto biliar comum. Então, qualquer obstrução que tenha acima disso, e essa bile não esteja sendo drenada lá para, né, para a ampola de Vater, onde ela vai se ligar ao pâncreas, então aí é colocado um dreninho CRER para poder fazer a drenagem dessa bile e evitar a obstrução desse canal ali. Ok? Não sei se alguém tem alguma dúvida, eu gostaria de fazer alguma pergunta, se a gente pode seguir adiante. Pode seguir. Ok. Pode seguir, Pro. Tá bom. Então, nós vamos agora falar do dreno de sucção. Esse dreno, ele é um dreno de sistema fechado, pode ser de polietileno, de silicone, ele tem uma rigidez projetada justamente para permitir essa pressão de sucção, né, através da criação de uma pressão negativa e, assim, facilitar a drenagem. É muito utilizado em grandes pós-operatórios, principalmente onde há um sangramento maior. Tá? Então, aqui, nessa figura aqui, na extrema direita aí de vocês,
um paciente que passou por uma artroplastia de joelho, e aí é um sangramento, então foi colocado esse dreno de sucção, justamente porque ele vai essa pressão negativa vai aspirar essa secreção sanguinolenta. O sangue, como ele é mais viscoso, e tem o risco, né, de coagular, ele acaba obstruindo o dreno se fosse uma drenagem comum só por gravidade. Tá? Então, esse dreno ele é sanfonado, como vocês podem ver aqui, justamente porque quando a gente esvazia o ar dele, ele tem um orifício que a gente abre para poder retirar todo o ar do sistema, e aí ele fica fechado em vácuo, e aí, com o tempo, aquele vácuo ele vai exercendo essa pressão e começa a fazer uma sucção daquele sangue daquela cavidade dali. E aí faz um processo de drenagem ativa. Tá? Então, como eu falei, ele é utilizado em grandes cirurgias, em cirurgias ortopédicas, em cirurgias plásticas, tanto de mama quanto de abdômen. Tá? Esse dreno é um conjunto que... Deixa eu ver... desculpa, não, pensei que tivesse um outro slide. Nessa figurazinha aqui do meio embaixo, a gente pode observar ali, ele é um conjunto, ele é um dreno tubular, todo fenestrado, onde vai ser colocado dentro da cavidade, e a outra extremidade desse tubo vai ser adaptado a esse frasco coletor, que vai manter essa pressão negativa ali, fazendo esse exercício de sucção dele. Tá? Alguns deles têm uma molinha por dentro, e aí vai de acordo com o fabricante, a qualidade e o tipo de material também, podendo ser de látex ou de silicone, látex não, desculpa, é de silicone ou polietileno, né, porque tem que ser uma coisa rígida para poder aguentar essa pressão de sucção ali. E aí, na parte de baixo do dreno, ele tem, ou na lateral, dependendo do dreno, ele vai ter uma graduaçãozinha que pode ser medido o volume que está ali de drenagem. Esse dreno, como ele tem essa pressão negativa, ele não precisa da questão da força da gravidade para poder ele drenar. Tá? Mas sim, a gente tem que observar que essa pressão negativa, esse vácuo no sistema, ele tem que ser mantido. Então, normalmente de 4 em 4 horas, ou até mais, se esse dreno já abrir bastante, como nessa figura daí, a gente precisa abrir aquele outro orifício para retirar o ar, apertar todinho essa sanfonazinha para retirar o ar do sistema, e fechar para poder ele fazer essa força de sucção. Vocês estão conseguindo visualizar direito o slide? Professora, embaçou de novo aqui para mim. Para mim está embaçado também. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou parar e vou reiniciar o compartilhamento. Não sei por que está acontecendo isso. E agora? Tá ok agora? Agora tá dando para ver sim, tá ok. Então, acho que de vez em quando eu vou ter que estar fazendo isso. Aí eu peço que vocês me sinalizem, por favor, tá bom? Na hora que estiver ruim, porque assim, é importante que vocês vejam. Vocês vão ter acesso, né, a esse material, mas para vocês poderem estar visualizando melhor. Então, tá vendo esse drenozinho aqui, o frasco dele, ele é todo sanfonadozinho. Tá? E aí ele tem uma parte onde vai vir o dreno, que está lá inserido na cavidade, e vai ser ligado, acoplado nesse frasco, mas ele possui uma outra extremidade que a gente abre, e aí a gente aperta todo esse frasquinho daqui para sanfonar ele, retirando o ar daquele sistema dali,
Tá? Para isso, para a gente abrir esse frasco, a gente precisa pinçar antes a parte do dreno, né, para não entrar ar lá para dentro da cavidade. E aí sim, com esse dreno pinçado, a gente abre o orifício. Nessa outra figura aqui do meio, vocês podem visualizar aqui, tem uma tampinha nesse frasco, aí a gente abre, aperta, comprime aquele frasco dali, retira todo o ar, aí fecha ele, aí depois abre o clamp que está lá no dreno para poder permitir que essa pressão possa ser exercida ali naquela cavidade e assim fazer a pressão de sucção daquela secreção ali. Ok? Ok. Bom, o dreno de tórax. Ele também é um sistema fechado, né, para drenagem de secreções líquidas ou gasosas que venham a interferir com o bom funcionamento do sistema envolvido. E ele pode ser localizado na cavidade pleural, no pericárdio ou no mediastino. Ele é indicado para promover, né, a manutenção ou restabelecer a pressão negativa. A gente sabe que no pulmão a gente tem uma pressão negativa e por isso que a gente respira, né, a entrada do ar né, no pulmão, ele é justamente por conta dessa pressão negativa que a gente tem dentro do pulmão, e aí o ar se desloca de fora para dentro do pulmão durante essa inspiração. Outra indicação seria a reexpansão pulmonar, manter a função cardiorrespiratória e a estabilidade hemodinâmica, uma vez que quando essa pressão negativa ali ela é quebrada, isso daí pode levar a uma instabilidade hemodinâmica do paciente e também evitar infecções, né, pulmonares dali. O sistema de drenagem de tórax, ele também vai ser por um dreno tubular de diversos calibres, dependendo o tamanho do paciente, né? Drenos menores para crianças e adultos, normalmente chegam até o número de 40, que vai ser acoplado a um sistema coletor que tem um frasco com mais um tubo. Esse frasco, e eu vou passar adiante o próximo, um slide vai estar mais na frente. Por dentro desse frasco existe um outro, um segmento daquele dreno tubular dali, que vai ser, precisa colocar uma solução estéril dentro desse frasco para permitir que o ar do pulmão saia aqui, ou o líquido, sem que entre ar para dentro daquele pulmão ali. Tá? A gente vai falar disso daqui especificamente, e inclusive eu trouxe um videozinho para passar, mas antes eu queria rever com vocês a anatomia do pulmão, para a gente poder estar entendendo algumas indicações específicas ali. Então, vocês estão conseguindo visualizar direito o slide? Tá um pouquinho embaçado, professora. Todos os slides estão ficando um pouquinho. A letra maior dá para ler, a pequenininha assim do pulmão já não dá. Será que todo slide eu vou ter que ficar fazendo isso? Toda hora que passa. Eu não sei por quê também. Também não sei. Não sei por quê. Mas vamos lá. Ok, melhorou aí? Melhorou. Bom, então tá, mas aí vocês também já, agora mais assim, para a gente relembrar, então vocês, quem não estiver conseguindo visualizar direito, tenta mentalizar aí. A gente tem a traqueia, né? Aí a traqueia vai se bifurcar e a gente tem o pulmão direito e o pulmão esquerdo, sendo que o pulmão direito ele é maior, né? Ele tem 3 lobos, e o esquerdo
ele é menor justamente porque o coração está voltado para essa cavidade esquerda, né? Então, está ocupando um espaço ali. E o que é importante a gente relembrar aqui nesse momento? Revestindo o pulmão, o que nós temos? Me ajudem aí. Nós temos duas membranas, certo? Nós temos as pleuras, tanto a pleura parietal, que é a membrana mais externa, e nós temos a pleura visceral, que é a membrana mais interna, que está diretamente ligada no parênquima pulmonar. Tá? E entre essas duas pleuras, a pleura parietal externa e a visceral interna, existe um espaço. Qual é o nome desse espaço? É o espaço pleural, certo? É a existência desse espaço pleural que permite essa expansibilidade, essa complacência pulmonar ali. Então, para preencher esse espaço, nós temos um líquido que é chamado o líquido pleural, certo? Que existe em pequena quantidade, mas que evita o atrito entre essas duas pleuras. Tá? Normalmente, um paciente adulto de em torno de 60 quilos, ele tem aproximadamente 12 ml desse líquido ali. E esse líquido, ele é estabelecido um controle fisiológico entre a oferta e a absorção desse líquido dali. Qualquer esse espaço, né, que existe ali, que a gente falou entre essas membranas, elas vão proporcionar a nossa biomecânica ventilatória, né? A gente falou ali anteriormente, o pulmão ele tem uma pressão negativa, certo? Então, quando o diafragma se contrai, aí o diafragma ele abaixa, né? E assim aumenta o volume daquela caixa torácica, permitindo que o ar entre para dentro do pulmão, né? Na expiração, o processo é invertido. Agora, quando a gente tem alguma disfunção nesse processo ventilatório, por exemplo, entrada de ar ou aumento desse líquido nesse espaço pleural, ele vai impedir que aquele pulmão ele possa se expandir, e vai impedir essa complacência pulmonar. Tá? Aqui a gente vê uma dessas situações, que é o pneumotórax simples. O que é o pneumotórax? É a presença de ar ocupando aquele espaço pleural. Então, entre as duas pleuras, entre a pleura parietal, que é a pleura externa, e a pleura visceral, houve o deslocamento de ar para aquele espaço ali. Então, impede que aquele pulmão ali ele possa se expandir. Então, o pulmão, a gente fala que ele vai estar colapsado. Aqui nessa ilustração maior, a gente pode ver aqui, no caso, né, o pulmão direito do paciente é um pulmão normal, totalmente expandido, e ao lado o pulmão colapsado. A gente vê aqui o rosinha, né, do pulmão, e um espaço aqui que está mais acinzentado nessa figura daqui, mostrando que essa cavidade aqui está com a presença de ar. E aí esse pulmão não se expandiu totalmente. Se a gente for visualizar o raio-x, vou mostrar aqui, mas aí depois vocês visualizem quando vocês, né, tiverem acessando o material, como que seria um raio-x de um pneumotórax simples. No raio-x, a presença de ar ela é uma imagem mais escura e a de líquido ela está mais esbranquiçada. Então, a gente vê aqui, olha, o pulmão direito, a gente vê
toda a transparência das as costelas, a clavícula, e a gente vê esse emaranhado aqui, esbranquiçado, que são as tramas, né, por onde está circulando toda, onde acontece toda a circulação aqui para o pulmão. Então, esse aqui é um raio-x de um pulmão normal, e a gente vê todo aqui a expansão pulmonar. Já no pulmão ao lado, a gente vê que aqui, olha, uma borda bem mais escura do que a outra, e uma linhazinha aqui, delineando aqui um espaço. Esse delineamento aqui já me mostra que esse paciente está com um pulmão colapsado aqui, ou seja, a presença de um pneumotórax. Aqui a gente vê as tramas, vê o emaranhado todinho, mas aqui, essa região daqui, bem mais escurecida, evidenciando a presença de ar ali. Então, depois vocês visualizem melhor, para poder vocês terem uma noção, né, de como seria uma radiografia de um pneumotórax simples. E aí, esse ar que está ocupando aqui, esse espaço, está impedindo que esse pulmão possa expandir. Então, ele precisa ser removido dali. Aí, é claro, existe o tratamento clínico ou o procedimento invasivo, que seria a drenagem, ou seja, a instalação de um dreno de tórax aqui naquela cavidade, para proporcionar a saída desse ar ali. Eu vou seguir adiante, e aí a gente não confunda, porque o amor não é aquilo que te deixa com o peito vazio. O que te deixa, né, com o peito vazio, o nome disso é pneumotórax. O amor é uma outra coisa. É só uma pequena brincadeirazinha aí para a gente poder descontrair um pouquinho. Mas o pneumotórax, ele existe, o pneumotórax ele pode ser espontâneo, ele pode ser traumático, ou até mesmo um pneumotórax iatrogênico, ou seja, né, ocasionado devido a algum procedimento que foi realizado e aí levou. No caso, por exemplo, uma punção de um acesso venoso central pode perfurar ali a pleura e aí provocar um pneumotórax iatrogênico. O pneumotórax, existe o pneumotórax hipertensivo e também o pneumotórax aberto. No pneumotórax hipertensivo, ou seja, aquele espaço ali pleural, né, que deveria de estar com só o líquido pleural mesmo, por alguma razão houve alguma perfuração de alguma da pleura e permitiu a entrada do ar naquele espaço. Só que o que está acontecendo? Esse ar que está ocupando aquele espaço está comprimindo aquele pulmão colapsado, inclusive comprimindo o pulmão do lado oposto. Então, é uma situação de uma emergência que precisa ser logo resolvida, né? Drenado aquele ar que está ali, porque está levando, inclusive, a uma instabilidade hemodinâmica do paciente. Nesse caso, pode-se observar já uma turgência das jugulares, o paciente ele você não tem auscultas dos frêmitos pulmonares, né? E também a percussão ele vai estar timpânico, né? Bem maciço ali. Então, ele está comprimindo o pulmão do lado oposto, que é diferente de um pneumotórax aberto. No pneumotórax aberto, por um trauma, houve a perfuração da pleura parietal, que é a pleura externa, e aí está havendo uma comunicação do meio externo com o meio interno. E aí o ar está entrando dentro desse espaço ali,
e está colapsando aquele pulmão ali. E isso é uma emergência que precisa ser, se não for imediatamente resolvido, o paciente, inclusive, pode ir a óbito. Então, a gente vai ver aqui, a seguir, os tratamentos para essa situação, essas duas situações, como a gente pode estar salvando a vida, inclusive, do paciente. No pneumotórax hipertensivo, o tratamento inicial seria, a gente viu ali, entrou o ar naquela cavidade, naquele espaço, e aquele pulmão está comprimindo o pulmão do lado oposto, né, do outro lado. Então, o tratamento inicial seria inserir uma agulha, né, um abocate ou um próprio gelco no pulmão para permitir a saída daquele ar, e aí depois o tratamento definitivo seria a instalação de um dreno no tórax para poder permitir, assim, a drenagem efetiva daquele pneumotórax ali. No caso do ar, o que acontece? O ar, quando ele entra na cavidade, o ar ele tem densidade de mais leve, então o ar sobe. Então, com o paciente deitado na sala de emergência mesmo, o médico vai puncionar, fazer uma punção a nível do segundo espaço intercostal, instalar ali o abocate ou um gelco bem calibroso, que é o gelco 14. Na hora que ele introduz esse gelco e o gelco na cavidade, naquele espaço pleural, já permite a saída daquele ar. Então, já dá uma aliviada naquela pressão que está sendo exercida ali, e aí evitar que o paciente, né, complique mais, e aí instalar o dreno de tórax definitivo, que vai ficar ali a nível de quinto espaço intercostal, acoplado a um frasco para poder drenar todo aquele pneumotórax. No caso do pneumotórax aberto, eu acho que a imagem já ficou ruim de novo. Deixa eu botar de novo aqui. Ok? Já dá para ver direito aí? Não sei por que isso está acontecendo. Não sei por que isso está acontecendo, mas... Bom, então, no caso do pneumotórax aberto, né, é uma situação em que a perda da substância da parede torácica comunicando o meio externo com aquela cavidade pleural, né? Então, normalmente isso acontece, por exemplo, em acidentes automobilísticos, né, acidentes de moto, onde houve uma perfuração daquele tórax. E aí, se essa conduta não for realizada imediatamente, o paciente, inclusive, pode vir a óbito. Tá? Então, numa situação dessa de emergência, não sei quantos de vocês aqui são da Liga de Trauma, possivelmente já tenham visto. Alguém é da Liga de Trauma aqui? Eu sou, professora. Ah, tá. Não sei se vocês já viram lá essa situação de pneumotórax aberto, né? E como vocês podem salvar a vida do paciente ali. Então, se você, por exemplo, chegou um local de um acidente que tem uma vítima com a perfuração de tórax, se ou um objeto está ali ainda no local, a gente não retira, porque ele está, pelo menos, fazendo uma oclusão ali, impedindo que mais ar entre ali naquela cavidade. Mas se não existe um objeto ali, houve a perfuração, o que a gente precisa fazer? É um curativo que é chamado de curativo valvulado, ou então um curativo de 3 pontos. Ou seja, você procura alguma coisa no próprio local de acidente, que a gente chama isso de... uma coisa de fortuna, esqueci agora a palavra. Você procura alguma coisa
né, do próprio local, ou se você tem uma gaze, aquela parte, a parte de cima, né, transparente, aquele plásticozinho do invólucro da gaze, e a gente vai ter que ocluir aquela ferida que está aberta ali, por onde está havendo a comunicação com o meio interno, e a gente coloca aqui 3 pontos, 3 de um esparadrapo, alguma coisa para vedar 3 pontas, tá? Faz um mu nesse curativo, deixando uma daquelas vias ali aberta. Por quê? Na hora que o paciente inspirar, né, a pressão de inspiração vai fazer com que aquele plástico vede aquele orifício que está aberto. E quando o paciente for expirar, que ele tenha que eliminar aquele local que está aberto ali, sem estar fechado, vedado com o esparadrapo, permite a saída do ar ali. Então, isso faz como se fosse uma válvula. E aí impede que mais ar entre dentro da cavidade pleural. Então, consegue-se aí dar uma estabilizada no paciente até o paciente poder chegar realmente num hospital e ser devidamente atendido. Então, esse simples procedimento, que não necessariamente precisa ser feito por um profissional ou um paramédico, não precisa nem você ter o BLS, a CLS, esses cursos daí, você sabendo isso daí, e qualquer leigo que for orientado nesse sentido pode salvar uma vida. Inclusive, a gente já vê relatos, às vezes, na mídia, até de próprio motorista de ambulância que salvou uma vida porque tinha conhecimento de como proceder nessas situações. Ok? Alguma dúvida? Vamos seguir adiante. Professora. Sim. Professora. Pode falar, Vinícius. Só fazer uma pergunta. Se for por uma perfuração de arma de fogo, né, na região torácica, onde tem entrada e saída, faz esse curativo dos 2 lados ou só de um? Olha só, o que é... Bom, você diz essa perfuração teria que ser entrada e saída no mesmo lado, né? No mesmo pulmão, não é isso? Sim. Então, no meu caso, eu faria, sim, porque mesmo que haja entrada por um lado e saída por outro, muitas vezes assim você não tem uma garantia de que a estabilidade, se isso daí está havendo um equilíbrio ali. E, além do mais, está sendo uma porta de entrada, entendeu? Então, você faria o curativo nos 2, você está impedindo que mais ar entre ali. E você está, de qualquer forma, como ele é valvular, ele permite a saída do ar, do expiratório ali, ok? Mas, assim, eu não sou emergencista nem paramédico. Tranquilo, okay? obrigado. Sim. Professora, a senhora está falando de adulto. No caso de criança, não sei se pode... a senhora vai comentar alguma coisa, acho que não, né? Porque eu trabalho em NEO e é muito comum os prematuros fazer pneumotórax por baixo, por conta da... Fala. Não, mas olha só, esse daqui é um pneumotórax aberto. Mas eu não estou falando desse, não. Estou falando do pneumotórax em geral. Sim, mas então um complemento. O do pneumotórax em geral, o pneumotórax, ele é um pneumotórax fechado, ele não tem essa conduta de que está entrando ar do meio externo para o meio interno. Então, de qualquer forma, o que acontece? O pneumotórax, como a gente falou anteriormente ali, ele pode ser um tratamento ou clínico ou tratamento cirúrgico. É o médico que vai estabelecer, de acordo com a quantidade, né, do pneumotórax,
ali, e o comprometimento. Às vezes, eu não posso falar, no caso assim, de um prematuro, porque eu não sou neonatologista, né? Mas, num indivíduo adulto, por exemplo, às vezes o tratamento é só clínico, porque o volume do pneumotórax não é um volume tão grande que está levando a uma instabilidade hemodinâmica do paciente, entendeu? Então, isso é uma coisa que o médico tem que avaliar, através do raio-x, ou, melhor ainda, através de uma tomografia, que aí ele vai avaliar a extensão do pneumotórax, né, aquele volume que está sendo atingido ali. Não, o que eu ia perguntar, não era nem isso, não. Eu ia perguntar, porque os prematuros fazem muito o pneumotórax por conta da síndrome da membrana hialina, né? Porque não tem a pleura ainda formada, por isso que toma surfactante, para formar ali a pleura, então eles têm um pulmão, né, mais sensível, então por conta disso que eles fazem muito pneumotórax espontâneo, né? Na maioria das vezes. É só essa dúvida. Então, mas assim, o que você vê lá na tua experiência? Todos eles são drenados ou não? Porque eu não sou neonatologista. Todos são drenados. Todos, né? Eu imagino sim, porque assim, você já imagina, o prematuro, ele já assim, o pulmão já é, né? Já é muito pequeno, né? Então, eu imagino que qualquer quantidade ali que está ocupando aquele espaço ali, impedindo aquele pulmão de se expandir, isso está levando a um comprometimento realmente bem maior, né, do que num adulto. Mas, como eu te falei, eu realmente, assim, eu não sou neonatologista, não tenho experiência com isso, né? Mas eu imagino porque que... eles fazem muita hipertensão, faz hipertensão pulmonar e acaba rompendo sozinho. Ok. Tá bom, muito obrigado aí pela tua ajuda aí, né? Ok, obrigada. Vocês tiveram pediatria, foi no quarto período que vocês têm? Não, vai ter ainda. Vai ter ainda, né? Então, aí já se prepara aí para contribuir quando vocês estiverem lá. Ok. Bom, vamos seguir adiante. O derrame pleural. Bom, a gente viu que o pneumotórax seria a entrada de ar naquele espaço pleural, né? O derrame pleural já seria a presença de um líquido nesse espaço aí. A gente falou que o espaço pleural ele é preenchido por um líquido para evitar o atrito entre essas membranas, né? Mas tem que haver existe, né, um equilíbrio fisiológico entre a oferta e a eliminação desse líquido daí, mantendo mais ou menos aquele volume ali, como que a gente falou. Se não me engano, acho que é 0,2 ml por quilo de peso, se eu não estou enganada. Mas um adulto com aproximadamente 60 quilos, ele tem em torno de 12 ml ali. E aí, quando há um aumento daquele líquido ali, naquele espaço, então aí ele vai ser chamado de derrame pleural. Existe também outras situações, por exemplo, no caso, se esse líquido, né, que está ali naquela cavidade, se for, na verdade, um sangue, aí é um hemotórax, né? Se a presença de pus, é um empiema pleural. E aí, a gente tem também o quilotórax. Então, existem linguagens específicas para determinado, de acordo com o que está sendo ali, ocupando aquele espaço ali. No caso do líquido, ele também vai levar a um colapso daquele pulmão afetado, daquela região afetada ali, mas o líquido, ele, por ser mais denso, ele vai se localizar na base do pulmão. Então, se a gente visualizar aqui, nessa figura aqui no raio-x, a gente vê que esse pulmão daqui, que seria o pulmão esquerdo do paciente, ele não tem ar até embaixo, né? Ele está
e, inclusive, a ponta dele, em vez de terminar, né, como na figura ao lado, ele acaba terminando mais arredondado aqui. Então, isso daqui está evidenciando que aqui, nesse espaço aqui, existe um líquido. Que também, da mesma forma que o pneumotórax, ele deve ser avaliado, tanto a parte clínica quanto a parte radiológica, dependendo da quantidade. Se for menor, ele vai ser tratado clinicamente, mas se for um volume maior, ele vai ter que ser drenado ali, instalado um dreno de tórax para poder retirar esse líquido dali. Aqui uma imagem no caso o paciente precisa fazer o raio-x de tórax, tanto de PA quanto de perfil, e o paciente deve estar sentado ou em pé. Por quê? Primeiro, pela condição hemodinâmica do paciente, e segundo, justamente porque a gente falou, já que o líquido é mais denso, ele vai estar na base do pulmão. Se o raio-x for com o paciente deitado, a própria posição vai distribuir aquele líquido por ali, tá bom? Então, pelo raio-x de PA e de perfil, o médico pode visualizar aqui a área do derrame pleural. E aí, a drenagem torácica, ela sendo indicada, o que vai ser? O médico vai ter que, através de um procedimento invasivo, um procedimento cirúrgico, e muitas vezes também é feito na beira do leito do CTI, dependendo, né, do estado do paciente, vai ser a instalação do dreno de tórax nesse espaço daí, para poder restabelecer a normalidade ali e expandir o pulmão. Tá? Então, no quinto espaço intercostal, o médico vai fazer uma incisão, antes vai fazer uma anestesia local, né? Vai fazer uma incisão, instalar o dreno de tórax ali, e esse dreno, né, como eu já estava falando anteriormente, o frasco, nesse dreno tem que estar acoplado o sistema, né, o frasco, que ele possui uma extensão do dreno, e uma parte interna, onde a gente precisa colocar uma solução ali, que a gente chama de selo d'água, para impedir que haja entrada de ar para dentro do pulmão do paciente e a saída, né, do ar ou do líquido que está ali naquela cavidade. A gente tem um videozinho, um videozinho bem curto, que eu gostaria de passar ali para vocês, mas só assim, para chamar a atenção. No procedimento, né, quando é um procedimento, uma técnica asséptica, né, então o médico ele vai localizar ali o quinto espaço intercostal, com a própria agulha, né, ele pode sentir ali se ele está na costela ou não. E o que ele faz? Nesse quinto espaço intercostal, a punção vai ser feita em cima da borda da costela imediatamente inferior. Por quê? Porque na parte de baixo da costela estão os plexos, né? A vascularização, o plexo nervoso também. Então, ele faz no bordo superior da costela imediatamente inferior. Só para, antes de passar o vídeo, aqui mais uma imagem, né? O dreno, depois que ele for inserido no tórax do paciente, ele vai ter que ser fixado à pele por pontos, e é importante ele também dar algumas laçadas naquele tubo, porque qualquer coisa com o movimento do paciente, evitar de que esse dreno dali se desposicione. Como nós falamos anteriormente, que os drenos tubulares eles são fenestrados, né? Então essa parte que vai ser a parte do dreno que vai ser inserida no espaço pleural,
ele vai ter vários furos. Então, para evitar que esses furos fiquem muito próximos à saída, né, à pele do paciente, e evitar que haja entrada do ar por aqueles orifícios, então ele vai introduzir cerca de 2 centímetros a mais. Então, com o paciente deitado, ele vai medir o dreno do espaço, né, do quinto espaço até a linha da clavícula ali, para poder medir o tamanho de inserção do dreno. E aí o frasco em si, ele possui um outro tubo com um conector cônico para poder se adaptar ao dreno ali. Existe uma pinçazinha, né? Porque quando a gente tiver que transportar esse paciente, tiver que mobilizar, uma vez que esse dreno ele vai estar drenando por pressão da gravidade, ele tem que ficar sempre posicionado abaixo do nível do tórax do paciente. Tá? Então, quando a gente tiver que mobilizar o paciente e erguer esse frasco, a gente precisa pinçar, ou abrir mesmo para poder esvaziar o frasco, a gente precisa pinçar esse tubo, pinçaria esse tubo aqui, para poder abrir o frasco ali e evitar que haja entrada de ar. E o tubo que vem no centro, ele precisa ficar imerso nessa solução estéril, cerca de 2 centímetros, para poder ele exercer essa pressão de selo d'água, ou seja, permitir que o ar está drenando, saia para cá, ou o líquido, e evitar que haja entrada de ar, né, uma vez que existem mais orifícios, porque se não tiver o orifício não há suspiro, né, não forma um vácuo e aí não consegue fazer a drenagem, e aí esse ar não pode entrar. Isso não impede que o paciente ele deambule, né? Inclusive, deve ser estimulado a deambulação do paciente justamente para poder mobilizar aquela secreção e facilitar a drenagem, e mantendo sempre o frasco para baixo. Na sistematização da assistência de enfermagem, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos importantes que estão relacionados à segurança e proteção do paciente, né, que enquanto ao risco de infecção ali, por conta, né, de um procedimento invasivo, e todos os cuidados, né, de lesão, com lesões, o curativo, observar ali a pele ao redor, porque como é uma pequena incisão, se o dreno também não estiver bem posicionado, né, para dentro, pode existir uma fuga aérea e, inclusive, levar a uma presença de um enfisema subcutâneo ali ao redor peridreno, né? Como que a gente consegue, inclusive, observar, identificar a presença desse enfisema subcutâneo, né? Pela palpação digital ali ao redor do dreno. A presença do ar no tecido subcutâneo, ele é como se tivessem algumas bolinhas, como se você estivesse apalpando, sabe aquelas bolinhas de isopor, aquelas miudinhas, às vezes que é até usado para enchimento de almofadas e tudo, e aí a palpação como se você tivesse ali até um próprio saquinho de areia, você estivesse apalpando ali. E aí essa precisa ser imediatamente comunicada ao médico, para poder o médico fazer a devida... Vai ter que, provavelmente, retirar aquele dreno para poder posicionar um dreno direito, né? Porque aquele dreno deve ter disposicionado, já descido uma parte daquela parte que fica interna, e aí entrou ar por aqueles orifícios ali, ou então
na incisão ao redor, ela não foi bem vedada com um ponto e está me permitindo a entrada de ar ali. Uma coisa que a gente pode fazer para minimizar essa entrada de ar ali no tecido subcutâneo, quando ele já, né, estiver acontecendo, até o médico poder resolver o problema do dreno, a gente coloca ao redor uma camada de uma pomada oleosa, por exemplo, a colagenase, o Iruxol, né, que é uma pomada mais oleosa. Então, ao redor ali daquele dreno, a gente pode pôr uma camada ali e fecha com a gaze, porque aí aquele veículo oleoso impede que o ar esteja passando ali. Estar atentos também ao conforto do paciente, né? O paciente com certeza vai ter dor, principalmente se é um paciente que está se movimentando, tem a mobilidade, então na hora de dormir, né? De deitado no leito, na hora de se virar, na hora de deambular, aquele dreno ali traz um desconforto e até mesmo provocar dor, né? Então, estar atentos a essa questão do conforto do paciente, atividade de repouso, né? O paciente deve ser estimulado a fazer as suas atividades, até mesmo para poder facilitar a drenagem ali, né? A mobilidade daquele conteúdo, prevenção de quedas, é claro, porque o paciente vai estar com aquele dreno, então ele tem que caminhar, andar com aquele dreno dali. E os cuidados que assim não podem faltar, né, nos cuidados de enfermagem. Sempre a questão da higiene antes e após o procedimento, na manipulação do dreno, manter essa permeabilidade do dreno, né? Porque se o dreno, principalmente o dreno de tórax, na hora que o paciente se mobiliza no leito, está deitado, às vezes está acotovelando aquele dreno e está impedindo a passagem ali daquele ar ou daquele líquido. E observar os sinais flogísticos, presença de sangramento, inclusive o enfisema, que a gente já falou ali. Agora, uma coisa que é muito importante, principalmente no caso do paciente que faz uso do dreno de tórax, como a gente falou, é colocado uma solução, né, num frasco, ali dentro, normalmente água destilada, porque isenta de minerais, né? Não tendo, até pode ser utilizado o soro fisiológico, mas o soro fisiológico, às vezes, dependendo do que está drenando ali, pode formar cristais e aí alterar o aspecto daquele efluente. Então, é preciso fazer a anotação no frasco do dreno da quantidade de selo d'água que foi utilizado. Tá? De acordo, isso daí vai depender do tamanho do frasco. Existem frascos menores, como para crianças, e frasco médio, frasco maior, com a capacidade de até 2 litros. E, normalmente, assim, no frasco de 2 litros, a média da quantidade que a gente coloca é 500 ml, mas o parâmetro que a gente tem que utilizar para saber quantos ml de selo d'água a gente tem que colocar ali, isso a gente tem que olhar que aquele tubinho que está no centro, né, dentro do frasco, ele precisa ficar imerso 2 centímetros. Então, aí a gente coloca uma etiquetinha no frasco do dreno, identificando a hora, a data daquele selo, que você colocou aquele selo d'água e a quantidade. Então, 500 ml de água. Então, para poder a gente mensurar o que está sendo drenado. Então, o que tiver acima de 500 ml, eu sei que é o que está drenando, porque todo paciente com uso de dreno, independente de estar prescrito ou não, isso é um cuidado específico da enfermagem e deve-se fazer parte da prescrição de enfermagem, anotar
a drenagem, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Qual o aspecto daquela drenagem, não deixar de anotar a quantidade. Por quê? Para o médico poder avaliar se aquele dreno ainda precisa ser mantido ou se já pode ser retirado, ele precisa acompanhar tanto pela anotação de enfermagem quanto pelo exame clínico e radiológico daquele paciente. Tá? Eu gostaria de passar aqui um pequeno videozinho sobre o procedimento da drenagem de tórax. É um vídeo bem curto, mas ele é bem ilustrativo. Inclusive, ele já está lá na plataforma, no Moodle. Esse tem outros também que vocês podem estar visualizando. Tem um lá, menorzinho até, de 3 minutos e pouco, se não me engano. Ele é em inglês, mas é um vídeo que é computadorizado, então ele dá uma imagem bem legal do procedimento por dentro. E assim, não tem nenhuma dificuldade se você não tem a noção do inglês, porque pela visualização dele, ele é bem claro e é bem interessante. Mas eu vou passar aqui o procedimento sendo feito em um manequim, para vocês poderem... O que aconteceu aqui? Espera aí. Eu acho que eu... Só um minutinho, por favor. Também não é. O que está acontecendo? Ai, ai. Esses negócios de tecnologia. Está falando do material necessário para o procedimento. É claro que aqui é mais um procedimento médico, mas a enfermagem vai estar sempre acompanhando, inclusive para separar o material necessário. Este é o manequim que vamos utilizar nas instruções práticas de drenagem de tórax. Na situação real, certificamos que a oximetria de pulso demonstra que o paciente necessita da drenagem de tórax. Lembre, o diagnóstico é clínico, realizado após a escuta do tórax, demonstrando a presença de um pneumotórax. Certifique-se de que todo o material foi testado e que o frasco de selo d'água se encontra com 2 dedos de água no selo do tubo dentro do frasco. Quando formos utilizar um manequim, retiramos a película protetora e encontramos o 5º espaço intercostal com a linha axilar anterior ou média. Uma vez realizada a analgesia com xilocaína ou lidocaína, a punção deve ser realizada na pele, subcutâneo, músculo e periósteo. Analgesia realizada com técnicas assépticas
Liberamos a trava de segurança do bisturi. E realizamos a incisão costal. A divulsão dos planos deve ser realizada no bordo superior da costela, atravessando a pleura. Em uma situação real, percebemos a saída de ar pelo orifício, confirmando a perfuração da pleura. A exploração digital é mandatória para que tenhamos certeza de que estamos na cavidade torácica. Uma vez mensurado a posição do dreno, marcamos com uma pinça onde devemos alocar, conectamos a parte posterior ao selo d'água e, por fim, protegemos o dreno e o tórax do doente com a pinça. Ô, professor, tá tudo borrado esse vídeo. Inserimos o dreno Tá muito ruim, né? Não dá para ver quase nada. Eu acho que é por causa o meu computador aqui, esse que eu estou usando para poder compartilhar, ele não é muito bom. Mas olha só, então, ali seria um vídeo para demonstrar como é feito esse procedimento, tá? O vídeo ele está na plataforma Moodle, vocês podem acessar ele lá. Então, no caso ali, o que ele estaria fazendo com o paciente? Né? O paciente está deitado, o lado, né, onde ele tem que fazer a drenagem do tórax, então ele tem que estender o braço do paciente daquele lado, né, ele vai localizar o quinto espaço intercostal ali, vai fazer a analgesia e depois da analgesia ele vai fazer a incisão com o bisturi, né, incisão por planos ali. Depois do processo de incisão, com o dedo indicador, ele faz o inventário da cavidade ali para ver, né, se não há nenhuma colapamento, né, como está aquela cavidade ali, onde o dreno vai ser inserido. Tá? Ele pinça o dreno para poder conseguir introduzir o dreno dentro do paciente, e esse dreno, como no início ele já vai estar pinçado, né? A enfermagem já coloca o selo d'água dentro do frasco para poder já conseguir acoplar dentro ali, né? Acoplar no dreno mesmo. Então, quando ele faz a inserção do dreno, ele faz a inserção do dreno no sentido região posterior e região craniana, né? Então, para que o dreno seja posicionado para cima ali no pulmão. Depois, quando assim que o dreno entra na cavidade pleural, já pode observar a saída do ar, né, a presença do ar no dreno, porque ele fica logo úmidozinho, tá? Então, ele vai fazer a fixação do dreno ali na pele do paciente e poder estabilizar ali aquele dreno ali. É importante que o dreno, logo após o procedimento, seja feito um controle de raio-x, tanto para observar o posicionamento do dreno, se realmente está adequado, quanto para avaliar se não houve alguma iatrogenia durante o procedimento, né? Inclusive, a gente já falou aqui do pneumotórax, né? Que seria o pneumotórax iatrogênico pela
pela punção da pleura durante o procedimento, tá? Uma coisa que é importante antes desse procedimento é sempre observar o coagulograma do paciente, porque existe um risco, né, de sangramento. Então, se o paciente vai estar fazendo uso de anticoagulantes, é preciso ser suspenso. É claro que numa situação de emergência, algumas dessas coisas elas não têm como serem observadas, por exemplo, o uso de anticoagulantes, né? Mas é importante que esse procedimento, que há riscos, é claro, sempre tem, então que a enfermagem o enfermeiro tenha uma observação direta da instabilidade hemodinâmica desse paciente e das complicações. O selo d'água, ele deve ser trocado, e normalmente as instituições, os hospitais, eles estabelecem uma rotina própria. Tem médico que às vezes não quer que seja feito pela enfermagem, porque muitas vezes esse procedimento, que é simples, acaba que às vezes é desatento para alguns determinados itens, como esquecer de pinçar o dreno antes de abrir para fazer a troca do selo d'água. Então, às vezes acontece do médico, né, dizer que não é para mexer naquele selo d'água. Isso não é o ideal, principalmente dependendo do que o tipo de exudato que está sendo drenado ali. Por exemplo, você vê um hemotórax, né, a drenagem de sangue, o sangue ali naquele frasco ali acaba até sendo um próprio meio de cultura. Então, é importante a gente estar observando e fazendo essa troca, e não esquecer de anotar a quantidade de selo d'água e o que é drenado dali, para o médico poder avaliar. O dreno de tórax, normalmente, a gente consegue ver se ele está funcionante ou não. Existe uma oscilação, né, no circuito, naquele dreninho, naquele tubo que é do frasco, aquela extensão, porque como a drenagem ela está sobre um selo d'água, então aquele líquido ele não fica caindo direto dentro do frasco. É como numa sonda Foley, né? O sistema fechado, aquele coletor, como não tem o suspiro na passagem de ar ali, sempre, né, vai ficando um resíduo de diurese ali no circuito. Então, no dreno de tórax também sempre tem uma colunazinha de água que fica oscilando com o movimento respiratório ali naquela extensão do dreno. Entendeu? Então, é importante observar isso. Quando a gente pede para o paciente tossir, aí sim, aquele ar que é eliminado ali vai fazer, inclusive, provocar bolha ali naquela solução de selo d'água dali. Então, são sinais que estão indicando que aquele dreno está permeável. Tá? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, quem é da área aí, que lembrou de mais algum detalhe para poder estar contribuindo nesse momento? Alguém gostaria de se manifestar? Não, professora, está ótimo, a senhora falou tudinho. Ok, Amanda, é você que trabalha na área, não é, Amanda? Olá, mais alguém? Ok, então, se não há mais nenhuma pergunta, nem alguma observação, a gente vai estar se despedindo aqui. O material, a aula está lá no Moodle para vocês, tem alguns artigos, alguns outros vídeos, e aí vocês assistam, inclusive esse que a gente não conseguiu passar aqui, vai estar lá para vocês. É importante que vocês estejam se alimentando desses conteúdos que a gente disponibiliza lá,
porque a aula aqui, ainda mais que a gente fica falando assim com uma tela, a gente não consegue realmente, e também pelo tempo, trazer aqui esgotar todo esse conteúdo que é amplo, né? A gente vê realmente aqui, por exemplo, existem outros tipos de pneumotórax, então, outros tipos de drenos, a gente procura trazer para vocês aqueles que vocês vão estar visualizando ali no campo de estágio, né? Enquanto a gente tiver acesso ali no Hospital Escola, a gente trabalha aqui com os drenos que mais se utilizam lá, para que vocês possam, quando chegar lá, tá conhecendo e realmente aprendendo mais. E é isso aí, gente. Um bom restante de dia para vocês. Desculpe aí os problemas que a gente tem com essas tecnologias. Eu não quis nem correr o risco de usar aquele notebook para não acontecer o que aconteceu na semana passada, mas esse daqui também não deu muito, não ajudou muito. Então, vocês perdoem por isso e espero em breve estar encontrando aí, conhecendo vocês. Ok? Um bom restante de dia, um bom final de semana. Tudo Obrigada, professor. Isso acontece. Obrigada, professora. Bom fim de semana. Obrigado. Igualmente.